Vamos lá, senhores. Seguinte. Isso aqui eu peguei uma jogada pontual, né? A princípio é para ser um vídeo rápido. É só uma situação de jogo em que a gente precisa tomar decisões um pouquinho melhores ou mais padronizadas, vamos dizer assim. Então vamos lá. Isso aqui é uma jogada de escanteio dos caras. A gente afastou. E aí saímos num contra-ataque, certo? Aqui eu já vou chamar o primeiro ponto aqui de decisão, que às vezes a gente erra. É pegar essa bola e forçar nos atacantes daqui, dessa região do campo. Essa região do campo aqui, ó, mais centralizada, mais próximo da meia-lua, né, da meia-lua não, do círculo central aqui do meio de campo e tal, não é um momento muito propício ainda da gente forçar esse passe. O ideal é deixar os atacantes correr. Deixa os atacantes correr, porque eles vão puxar, assim, quando eles fizerem essa corrida, eles vão puxar os zagueiros para trás também. E aí eles acabam criando espaço aqui no meio pra gente trabalhar. Certo? Então deixa correr. É claro, é válido forçar de vez em quando? É válido. Eu mesmo sou um dos que procura forçar um pouco esse espaço nos atacantes também. Só que a diferença é que a minha build é propícia para isso. A minha função em campo é mais voltada para isso. Eu sou o que tem essa função de arriscar um pouco mais os passes para tentar deixar os atacantes na cara do gol. Só que até eu mesmo não posso ficar forçando isso o tempo todo. Entendeu? Não posso pegar nesse tipo de situação aqui. Olha o tanto de jogador que tem dos caras. Na minha frente, né? Contando da minha frente. São 6 jogadores deles contra 2 nossos. Entendeu? E eu, né? Vamos considerar eu aqui. Então olha a desvantagem numérica que a gente tá aqui. Para eu tentar forçar um passe. Não compensa. Pode ser que dê certo? Pode ser. Mas a tendência é que a gente acabe mais errando do que dando certo se forçar esse passe aqui. Entendeu? Então a ideia é não forçar. E aí eu vou falar para vocês qual que seria a leitura ideal do cara fazer aqui. Olha a quantidade de jogadores deles que estão pro lado que a bola tá, né? A bola tá aqui, ó. Os caras estão descendo tudo para o lado que tá a bola. E eles estão esquecendo totalmente do lado esquerdo, que é onde a gente começa a popular um pouco mais jogadores nossos. Então, nesse cenário aqui, aonde que a gente tem vantagem numérica? É aqui na parte de baixo do campo ou na parte de cima do campo? Onde que a gente está com mais vantagem? É em cima. Então, a gente tem que fazer essa bola ir pro lado esquerdo o quanto antes. É essa leitura que tem que fazer. Então, eu vou deixar a jogada seguir aqui para vocês verem como que foi feito, ó. Inclusive, esse passe não foi forçado lá, como eu falei, até porque eles estavam em vantagem numérica ali, então era 3-2. Então é só se num caso do zagueiro realmente moscar muito ali, vacilar muito para tentar forçar esse passe. Caso contrário, vamos fazer essa bola chegar lá pro lado que a gente tem maior número e que tem mais espaço, ó, porque não tem nenhum jogador deles lá, ó, no lado de cima. Então vamos fazer essa bola virar para lá. Pode ser que dê para fazer esse passe direto, né? Como pode ser que a gente faça a escadinha. Aqui a gente fez uma escadinha. No Lincoln, aqui o Lincoln ainda não tocou no Mendes, ele foi direto no Guga, mas aí ok. O que importa é a gente jogar essa bola pro lado que a gente tem mais espaço, né? Que tem menos jogadores dos caras, pra gente poder trabalhar a jogada por lá. E aí foi o que aconteceu. Aqui surge uma outra situação que a gente precisa começar a fazer mais. A famosa escadinha. Deixa eu deixar a cor vermelha aqui que destaca um pouco melhor. A famosa escadinha, né? Então, os laterais principalmente, quando vocês fizerem esse apoio, lembra de sempre que a gente tiver com essa escadinha montada aqui, quando eu falo a escadinha, é de ter esses 3 jogadores aqui, por exemplo, em linha. Deixa eu pegar uma linha aqui. Eles estão basicamente em linha aqui. Então toda vez que vocês verem esse desenho montado da linha, vocês têm que tentar abusar dessa escadinha. Porque lembra que eu falei num dos vídeos lá, ou não lembro se foi numa das calls que a gente estava fazendo, eu reforcei sobre esse ponto. Toda vez que a bola estiver na ponta, ela tem que voltar para o meio o quanto antes. Então toda vez que a gente achar espaço para fazer essa bola cair para o meio, e fazer do meio
ir pro ataque é melhor do que a gente tentar construir a jogada direto lá do ataque. Então essa bola da ponta lá, por exemplo, ela nunca pode vir nessa diagonal aqui assim, ó, e tentar achar o atacante direto. Essa bola aqui não existe, não funciona. É tentar 10 para acertar uma. Então não vale a pena. Então, toda vez que a bola estiver para a ponta, tem que trazer ela para o meio. E qual que é a situação, qual que é o momento que você sabe que dá para trazer ela para o meio? É quando surge essa escadinha aqui, ó. Porque aí surgir essa escadinha aqui, ó, se essa bola chega no cara que está centralizado, nesse caso aqui sou eu, olha onde que eu jogo essa bola aqui, ó. E aí eu deixo o atacante em condição de ir para cima. Entendeu? Aí eu jogo essa bola aqui, ó. Eu deixo o atacante em condição de ir pra cima do gol. Entendeu? Então, é isso que a gente tem que. É esse tipo de padrão de jogo que a gente precisa ter toda vez que a gente passa do meio de campo pra frente. A gente passou do meio de campo pra frente, essa escadinha pro meio tem que ser prioridade, mano. Tem que ser nossa principal arma. Aí quando a gente não tem essa escadinha montada aqui, porque por algum motivo, sei lá, tem algum jogador deles aqui, ó, marcando essa linha de passe que seria do Mendes para mim. Aí é o caso do Mendes devolver no lateral e o lateral ir para a linha de fundo, entendeu? Aí a gente vai para o plano B. E aí o plano B seria, né, ó, quando o lateral vai até a linha de fundo, aqui entra um outro erro que aconteceu, que qual que é a jogada que a gente tem combinado? Toda vez que a bola for para a ponta, é, o cara que recebe na ponta tem que chegar até a linha de fundo. Chegou na linha de fundo, ele tem duas opções, né? Então vamos considerar que ele está aqui. Então, ou ele toca para trás, e aí vai ser o Mendes, que vai, nesse exemplo aqui, o certo era o Mendes estar dando essa opção aqui atrás, ou eu vou estar dando essa opção ali atrás, ou o Lincoln vai estar dando essa opção ali atrás. Um de nós três vai estar dando essa opção, esse passo para trás. Se não tiver esse passo para trás, também tem a opção de cruzar na meia-lua. Mas cruzar direto para a área, isso aqui sem chance. Pô, que legal, não sabia disso aqui. Mas enfim, isso sem chance de fazer, entendeu? Esse tipo de cruzamento direto é muito difícil de entrar, não vale a pena a gente ficar arriscando. Principalmente porque os atacantes nossos nem são tão altos assim para disputar com os zagueiros dos caras, porque geralmente os zagueiros sempre vão ser no limite de altura, com força física, disputa aérea e os caralho. Então é bem mais difícil a chance de ganhar. E o segundo erro que aconteceu nesse lance aqui foi porque assim, ó, nessa região do campo aqui, nesse terço do campo, é justamente o terço que você não pode tomar decisão ainda, porque ou ela vai ser muito cedo ou muito tarde, entendeu? Qual que é o tipo de cruzamento que de repente poderia entrar se fosse direto? Se nesse caso aqui o Guga tivesse aqui, ó. Se ele tivesse aqui atrás, deixa eu fazer uma outra marcação. Se ele tivesse aqui atrás, mais ou menos, aí essa bola com curva lá no segundo pau entra, entendeu? E aí entra geralmente quem que vai tá fazendo essa infiltração aqui. Aí é bom o MC tá fazendo, porque como o lateral tá apoiando, o lateral esquerdo ele tá apoiando, o direito não vai subir. Então não vai ser o direito que vai estar ocupando esse segundo pau aqui. Então nesse caso o MC pode entrar, né? E aí então, ou seja, nesse caso aqui, o cruzamento saiu muito antecipado. Nesse momento aqui que saiu o cruzamento. O Guga cruzou aqui pro João e o João fez o gol, inclusive. Mas aqui foi mais um acaso, foi mais uma falha de marcação dos caras do que qualquer outra coisa. Então a gente não pode usar uma jogada em que a gente acertou na sorte para ficar repetindo ela toda hora. E nesse dia a gente fez muito cruzamentos iguais a esse. Entendeu? Nesse jogo aqui, acho que foi na terça-feira, se eu não me engano. A gente repetiu muitos cruzamentos iguais a esse. Sendo que só um praticamente deu certo, que foi só esse aqui. Então, lembre que foi para a linha de fundo, a jogada você tem que passar desse terço do campo aqui. Ó. Essa região do campo aqui, você tem que passar dela. Você tem que chegar pelo menos até aqui ou tomar a decisão aqui. É nessas duas situações que você toma a decisão. Ou você toma ela antes aqui, que era o caso de fazer a escadinha lá no começo da jogada aqui que eu mostrei, fazer uma escadinha para baixo aqui, o cara que pegar centralizado aqui tentar achar o passe nos atacantes, ou
ir até a linha de fundo, chegou na linha de fundo, aquela situação. Ou você toca para trás pro cara que receber aqui cruzar lá no segundo pau, ou você vai cruzar direto na meia-lua. Essas são as situações. A gente não pode esquecer desse tipo de jogada, desse tipo de situação, que tem que ser as jogadas trabalhadas nossas, vamos dizer assim. Não pode ser na base do improviso. O cara toma a decisão que vem na cabeça e pronto. Não, pô, a gente está ensaiando isso aqui justamente para um propósito, para o cara que tá com a bola saber o que tem que fazer e os outros que estão sem a bola, né, que são esses carinha aqui, saber o que tem que fazer, né? Então o cara que tá com a bola sabe o que ele precisa fazer, os que estão a bola também sabem a movimentação que precisa fazer. Porque aí eles sabem, os que estão sem a bola sabem qual que são as possíveis decisões que aquele cara pode tomar. Então a gente já se movimenta para isso, entendeu? Aqui, por exemplo, o Mendes, daí eu vou até usar esse lance aqui para fazer uma correção aqui de movimentação sua no caso. Aqui, ó, como o lateral tá apoiando, essas jogadas você não pode correr para a linha de fundo. Aqui você tocou pro Guga para ele pegar esse corredor e correr. Então nessa hora você já tem que brecar aqui e ficar aqui atrás dando opção de passe para ele. Ou no máximo, subir um pouquinho mais aqui, sair daqui e abrir um pouquinho mais até aqui em cima, para que você seja esse passe de retorno dele. Entendeu? Se não, o que acontece aqui? Porque daí, se você sobe, se você tá dando essa opção para ele aqui, ele chega na linha de fundo lá. Aí tem o Lincoln mais recuado aqui para ficar na contenção e tem eu mais centralizado aqui para se caso ele voltar a bola para trás, você pode ou fazer essa escadinha aqui pro meio ou cruzar lá no segundo pau direto. Aí a partir do momento, até porque nesse tipo de lance, quem que tem que entrar é o miojo. Ele que entra nessa jogada, que é o MC. Então, ou seja, se você não fizer essa movimentação, isso vale para você e vale para o outro MC, que, ou seja o miojo, ou seja o Vini. Mas então é bom vocês entenderem essa movimentação. Mas esse tipo de situação, ó, você tocou para ele e foi para linha de fundo os dois. Ó. Foi os dois para linha de fundo. Entendeu? Aí o que acontece? Eu acabei subindo, né? Para dar essa opção de passe para trás. E se o miojo faz a infiltração aqui, que até era o correto ele fazer, a gente ficaria sem ninguém aqui no meio. Esse meio de campo aqui ficava sem ninguém. E a gente não pode não ter uma opção aqui no meio. A gente tem que ter alguém centralizado aqui. Até porque se o Guga vai até a linha de fundo, por exemplo, não tinha alguém para fazer essa meia-lua. Agora, se o miojo vai até a meia-lua, por exemplo, faz a infiltração, aí era mais fácil, talvez, até eu cair para baixo aqui e fazer a meia-lua e o Lincoln ficar na contenção ali mais para trás. Que aí quem ia estar dando esse passe, essa opção atrás não ia ser eu, ia ser o MC, ia ser você aqui no caso. Então tem que cuidar com essa movimentação. Se a partir do momento que o lateral subiu para apoiar, ele tem que ter a prioridade nessa corrida para a linha de fundo. E não os MCs. Os MCs, a partir do momento que o lateral subiu, eles não têm a preferência mais os MCs não têm mais a preferência de correr para a linha de fundo. Vocês têm que estar dando a opção para trás pro cara. Fechou? Então, enfim, são pequenas decisões que a gente acaba tomando, mas que a gente pode estar se precipitando e a gente pode estar desperdiçando chances de ataque. Chances da gente construir uma jogada melhor, de repente o atacante conseguir pegar com condições melhores de fazer o gol e etc. Então, para os laterais, fica atento em relação a isso. Aqui não é o momento que vocês cruzam a bola, não cruza a bola nessa situação aqui. Vocês têm que arrastar ela até a linha de fundo e cruzar para meia-lua ou voltar essa bola para quem vai estar dando opção mais atrás aqui. Para esse cara que receber aqui atrás, cruzar no segundo pau. Entendeu? Ou tocar pro meio aqui, que é a tendência que tem uma opção aqui no meio para ele aqui. Mais uma dessas opções. Fechou? Então é só para alinhar essas decisões aí, para que a gente possa estar cada vez mais entrosados. Fechou? Então valeu, rapazes. Tamo juntos e é nóis.